Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar do quinto episódio de The Mandalorian ou O Mandaloriano da Disney+. Bom, esse é um episódio que mostra que a série vai se aceitar um pouco como aquele negócio de missão da semana. A gente tem um panorama geral, a gente tem uma história geral, mas o que aconteceu nos dois últimos episódios é meio que esse negócio do episódio da semana que não necessariamente se liga inteiramente com a missão principal. Porque se a gente vê, a gente tem todo mundo caçando o Mando, mas ele ainda assim consegue tirar um tempo para fazer uma missão que não está inteiramente interligada com toda a questão da trama principal. Então aqui a gente não vai ver nada muito relacionado ao Império, a gente vai ver muito pouco de outros caçadores de recompensa tentando caçar ele, a gente não vai ver nada dos outros Mandalorianos, então é mesmo como se fosse a missão da semana. E isso eu costumo criticar em outras séries, aqui eu acho que até que faz sentido, até porque ele é um caçador de recompensas, então faz sentido ele ter aquela missão que ele tem que cumprir, sair dessa missão, ter que cumprir uma outra missão, ainda que essas missões aqui não sejam ele agindo como caçador de recompensa. E nisso eu só acho que a série tem que tomar um pouco de cuidado para não deixar muito de lado a trama principal, mas eu acho que eles devem voltar nessa questão no episódio seguinte. Então aqui o que eu disse dos caçadores de recompensa, a gente só tem meio que a cena de abertura mesmo, que é aquela cena que se passa no espaço, estão tentando caçar ele. E eu acho que a única coisa que eu não gosto dessa cena é que eu acho que ela poderia ser mais longa, até porque esse episódio tem menos de meia hora e eu queria ver um pouco mais até desse lado espacial de Star Wars e tal. É uma cena muito bem feita, ela só é bem curtinha, só mesmo para introduzir ali o episódio. Se ela fosse mais longa eu ia gostar até mais, mas ainda assim é uma boa cena. E o que a gente tem depois disso é a volta da série para o lado mais do faroeste. Se o episódio passado foi um pouco mais ligado aos samurais e tal, até o que eu citei no episódio passado, que o universo de samurais sempre esteve muito interligado com o faroeste no cinema e um sempre influenciou muito o outro. Então aqui a gente volta mais pro western, a trilha sonora volta mais pro western, os efeitos sonoros voltam mais pro western, então até ele andando ali na areia e fazendo o barulho das esporas, o que eu já tinha citado em episódios anteriores, e até o ambiente volta ali para aquele ambiente mais desértico e tal de Tatooine. E eles seguem essa batida do cavaleiro solitário, algo que se construiu muito com o personagem do Clint Eastwood nos faroestes, mas aqui eles desconstroem um pouco isso, muito por causa do bebê Yoda, e até porque aqui ele faz alguns amigos, alguns inimigos também, mas ele consegue ter uma relação mais próxima com algumas outras pessoas, enquanto o Cavaleiro Solitário, na maioria das vezes, ele só estava pensando nos interesses próprios dele, ele tinha até um lado mais de anti-herói, e aqui a gente começa a comprar cada vez mais o Mando como se fosse mesmo o nosso herói. E até ainda nesse começo tem algo que eu não lembro se já tinha aparecido na série ou se eu lembrava só dos trailers, mas tem aquele negócio do capacete dos Stormtroopers em estacas, que lembra até um mundo mais primordial, de tribos e tal, quando as pessoas se caçavam. E aqui a gente vê como o Império não é mais bem visto nesse universo, nesse momento do universo. E outra coisa que eu gostei também são aqueles droids mecânicos que fazia muito tempo que eu não via eles, e eu acho eles muito engraçadinhos, e tem até essa relação, que eu acho que isso faz sentido, do Mando não gostar de droids, isso já tinha sido citado em episódios anteriores, e aparece aqui de novo, que é justamente pelo fato de um droid ter matado os pais dele. Então acho que isso faz muito sentido, e são nessas sutilezas que The Mandalorian vai funcionando muito bem, vai se construindo muito bem e consolidando muito esse universo. Aí vai surgir o personagem do Toro, que no começo me causou muito estranhamento, e eu acho que isso é algo até intencional. Ele é um cara que é muito estranho, ele não parece pertencer ao mundo de Star Wars. Mas isso aqui até que faz sentido, ele ainda é como se ele fosse novo naquele meio, ele ainda quer se transformar em um caçador de recompensas. Então por isso, quando eu comecei a pensar mais sobre ele, começou a tudo fazer mais sentido, mas ainda assim, no primeiro momento, falem se vocês sentiram o mesmo, ele causa até um estranhamento, o jeito que ele fala e tal, parece que ele pertence mais ao nosso mundo do que ao mundo de Star Wars. E aqui então o episódio vai ser algo bem direto mesmo, vão ser os dois tentando caçar
uma assassina, em algum momento o Toro vai trair ele, e aí ele vai ter que se livrar do Toro justamente para proteger o bebê Yoda. E aí a gente vê mais uma vez que ele tem que sobreviver, ele não pode confiar em ninguém, mas ainda assim é um episódio que não tem tantas reviravoltas nem nada, então ele tem esse caráter mais de, como eu disse no começo, de missão da semana. Ainda assim, ele tem alguns planos muito bonitos, ele tem esse controle de ritmo que vem acontecendo em todos os episódios, então eles não são apressados, o episódio ele é direto em seu roteiro, ele tem poucos elementos, mas ainda assim ele consegue carregar esses elementos sem nenhuma pressa, e eu gosto muito disso, porque é algo muito do faroeste mesmo. O faroeste ele nunca é muito apressado, os filmes de faroestes eles têm essa pegada um pouco mais lenta e tal, que eu acho que vem funcionando muito bem na série. E eu gostei muito também como, mais uma vez, sutilezas, como eles vão mostrar de forma muito sutil, sem ficar citando muito, o como o Beskar funciona. Então aqui a gente vai ver a armadura dele, o como ela protege ele muito mais agora que ele tá com essa armadura toda nova, toda mais potente. Então a gente percebe isso no simples fato dele tomar tiros e nem sentir tanto isso. E aí vai entrar também um pouco da personagem da assassina, que a gente não conhece tanto dela, mas a gente sente a ameaça, tem uma luta corpo a corpo ali também que é muito bem feita. E mais uma vez a gente vai ver o Mando, o quanto ele é inteligente, o quanto ele consegue sobreviver justamente por causa da raça dele, como ele foi treinado, o como os Mandalorianos são temidos e por que eles são tão temidos. Então não são só os personagens falando, os Mandalorianos, a gente quase não vê eles. Os Mandalorianos, eles são muito perigosos. Não, o que a série vai conseguindo fazer muito bem com o seu protagonista é justamente mostrar o porquê ele é tão temido e o porquê os Mandalorianos são tão temidos. Bom, então no geral um episódio bem direto, até por isso esse vídeo vai ficar um pouco mais curto. Ainda assim, um bom episódio, não é meu favorito. Acho que longe disso, mas como vocês sabem, eu tô gostando muito da série e é mais um bom episódio. Espero que no episódio seguinte eles voltem a focar um pouco mais nas questões centrais, talvez um pouco mais na questão do Império, dos Mandalorianos e tal, mas ainda assim, como um episódio de missão da semana, pra mim funcionou tranquilamente, funcionou muito bem. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, já deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, e passa aqui no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais, o Instagram, que a gente produz críticas para lá e também tem conteúdo interativo nos stories. Também no Spotify a gente lançou o nosso novo podcast do mês de novembro agora, passa lá para conferir que tá bem legal. Comentem também o que você achou, o que vocês estão achando da série. Por hoje é só aí, corta!